presidenta da República, Dilma Rousseff, tem se defendido direto nas redes sociais e na imprensa, dizendo que não cometeu crime algum que justificasse o impeachment. Sendo assim, a revista Isto É publicou na semana passada os 7 crimes que Dilma Rousseff teria cometido, que pode sim possibilitar um impeachment à presidente. Vamos ver quais são. Crime de responsabilidade, obstrução da justiça. No diálogo mantido entre a presidente e Lula em 16 de março, Dilma disse a Lula que enviaria a ele um termo de posse de ministro para ser utilizado em caso de necessidade. A presidente trabalhava ali para impedir que Lula fosse preso antes de sua nomeação para a Casa Civil. Os atos seguintes corroborariam o desejo de Dilma de livrar Lula dos problemas com a justiça. Enquanto o presidente do PT, Rui Falcão, informava que a posse de Lula só ocorreria na terça-feira, dia 22 de março, o Planalto mandava circular uma edição extra do Diário Oficial formalizando a nomeação. Crime de responsabilidade, obstrução da justiça 2. O senador Delcídio do Amaral afirmou em delação premiada, revelada pela revista Isto É, que a presidente Dilma Rousseff, numa tentativa de deter a Lava Jato, o escalou para que ele fosse um dos responsáveis por articular a nomeação do ministro Marcelo Navarro Dantas, do STJ, em troca da soltura de presos na investigação policial. Crime de responsabilidade, obstrução da justiça 3. Compra do silêncio de Delcídio. O ministro Aloysio Mercadante foi escalado para tentar convencer o senador Delcídio a não fechar acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal e chegou a insinuar ajuda financeira caso fosse necessário. Crime de responsabilidade, obstrução da justiça 4. 5 ministros na mão. O senador Delcídio afirmou que Dilma costumava dizer que tinha 5 ministros do Supremo na mão, numa referência ao lobby do governo nos tribunais superiores para barrar a Lava Jato. Resta saber, dos 11 ministros, quais são os 5 a que ela se refere. Crime de responsabilidade, enquadramento legal. De acordo com o inciso 5º do artigo 6º da Lei 1079 de 1950, Dilma Rousseff se opôs diretamente por fatos ao livre exercício do poder judiciário, ao efeito dos seus atos, mandados ou sentenças. Ela fez isso quando se dirigiu à imprensa dizendo que discordava publicamente, não concordava e que a justiça teria sido arbitrária ao encaminhar o ex-presidente Lula coercitivamente para prestar depoimento na justiça. Dilma também cometeu crime de desobediência, nomeando Lula no Diário Oficial, contrariando o artigo 359 do Código Penal, que impede de exercer função, atividade, direito, autoridade de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Dilma nomeou e ordenou em uma edição extra do Diário Oficial, feito às pressas, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, a ministro da Casa Civil, a fim de livrá-lo das investigações da Lava Jato. O fato ficou conhecido e divulgado através das gravações que vazaram para a imprensa através do juiz Sérgio Moro. Dilma também teria cometido crime de extorsão, com ameaças para doações de campanha. Ricardo Pessoa, da UTC Engenharia, afirmou ter pago propina na campanha presidencial em 2014, porque teria sido ameaçado pelo ministro Edinho Silva, então tesoureiro de Dilma, de ter obras canceladas com o governo. O crime está enquadrado no artigo 158 do Código Penal, que diz: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou outrem indevida vantagem econômica a fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, constitui em crime. Dilma também cometeu crime eleitoral, com abuso de poder político e econômico na campanha de 2014. Dilma é acusada em ação no TSE de se valer do cargo para influenciar o eleitor em detrimento da liberdade de voto, além da utilização de estruturas do governo antes e durante a campanha, o que incluiria recursos desviados da Petrobras. Dentro ainda do crime eleitoral, ela cometeu abuso político e econômico, fazendo um caixa 2,
A Polícia Federal apontou no relatório de indiciamento do marqueteiro do PT, João Santana, e de sua mulher, Mônica Moura, que o casal recebeu pelo menos 21 milhões entre outubro de 2014 e maio de 2015, período pós-reeleição da presidente Dilma. Esse dinheiro veio do Departamento de Propina da Odebrecht. Isso reforça as suspeitas de Caixa 2 na campanha descrita no Código Eleitoral como captação ilícita de recursos. O crime está enquadrado no artigo 237 do Código Eleitoral, que diz: a interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade em desfavor da liberdade do voto serão proibidos e punidos com cassação e inelegibilidade. O quinto crime de Dilma é o crime de responsabilidade fiscal, que envolve as famosas pedaladas fiscais. A presidente incorreu nas chamadas pedaladas fiscais, que é a prática de atrasar repasses a bancos públicos a fim de cumprir as metas parciais da previsão orçamentária, que foi reprovada pelo Tribunal de Contas da União. O enquadramento legal está no inciso 3º do artigo 11 da Lei 1079 de 1950, que diz que é proibido contrair empréstimo, emitir moeda corrente ou apólices ou efetuar operação legal de crédito sem autorização legal. As pedaladas fiscais de Dilma também descumpriram a lei ao editar decretos liberando crédito extraordinário em 2015, sem o aval do Congresso. Foram ao menos 6 decretos nessa situação, somando o valor de 17,3 bilhões de reais. Quando Dilma escondeu o roubo nas contas durante a sua campanha, ela cometeu o crime de falsidade ideológica também. Conforme a ação que corre no Tribunal Superior Eleitoral, Dilma Rousseff escondeu a verdadeira situação da economia no país, mentindo no ano eleitoral. O crime está previsto no artigo 299 do Código Penal, que diz que é proibido omitir em documento público ou particular declaração que devia nele constar ou nele inserir, ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. O sétimo crime de Dilma foi a improbidade administrativa, quando ela cismou de visitar o presidente Lula para dar apoio político para ele, logo depois que ele foi levado coercitivamente para prestar depoimento na Polícia Federal. Ela mobilizou o aparato total do governo, incluindo avião, helicóptero, seguranças, o staff do governo, carro, tudo isso apenas para prestar solidariedade a Lula, um dia após ele ser levado para depor na Polícia Federal. As irregularidades estão previstas no artigo 11 da Lei 8.429 de 92, que diz: constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Segundo o Dr. Ives Gandra Martins, que é jurista e professor de Direito de universidades, não vai haver golpe mesmo. Dilma vai sair pela letra da lei.